Olá, olha eu aqui outra vez. Obrigado por ter deixado a sua porta aberta para a nossa TV Polo, canal 11 da NET, e especialmente para o nosso programa aqui, né, Sarau Eletrônico. Eu vou começar lendo para vocês duas crônicas aqui do Rubem Alves. A primeira vai ser A Inveja. Leio o poema de Ricardo Reis. As palavras correm como as águas de um rio. Tudo nelas é tranquilidade. Falam da felicidade que nos é possível. Vem sentar-te comigo, Lídia, à beira-rio. Sossegadamente fitemos o seu curso e aprendamos que a vida passa e não estamos de mãos enlaçadas. Enlacemos as mãos. Amemo-nos tranquilamente. Colhamos flores, Lídia. Pega tu nelas e deixa-as no colo, e que o seu perfume suavize o momento. É meu costume ir fazendo marcas à margem das páginas para ajudar a memória a reencontrar os textos que me fizeram pensar. Mas o meu lápis não fez nenhuma marca ao lado destas coisas bonitas que o poeta escreveu. Ele só deixou o seu sinal ao lado de uns versos estranhos, de sentido duvidoso, que adverte contra os desassossegos grandes que perturbam a tranquilidade dos dois namorados à beira-rio. É o verso que fala das invejas que dão movimento demais aos olhos. Sei que olhos agitados revelam um coração perturbado. Quando o coração está tranquilo, tranquilos também ficam os olhos. Mas eu não sabia que a inveja tem o poder para agitar o olhar. Que a inveja seja doença dos olhos, o próprio nome está dizendo, pois a palavra se deriva do latim invidere, por oposição ao olhar franco que nada tem a esconder. Uma coisa ruim mora no olho invejoso, coisa de dar medo, com poder para destruir tudo aquilo de cara. Mal olhado. As plantas murcham, os bichos morrem, as pessoas adoecem. Por isso que contra os olhos invejosos se inventaram todos os tipos de defesa: caveiras chifrudas de boi, rezas, gestos mágicos, galhos de arruda e guiné, banhos de ervas aromáticas, defumações com aromas especiais e passes espirituais. Hás-te acreditar nisso, mais misteriosa ainda fica a afirmação do poeta de que as invejas dão movimento demais aos olhos, pois o olhar enviesado e mau não é olhar de muitos movimentos. Ele olha fixo, querendo penetrar fundo. Demora-se sobre o objeto como varejeira que põe seus ovos sobre a ferida. Bem, hás-te acreditar nisso, mais misteriosa ainda fica a afirmação do poeta. Foi uma história que me contaram que me revelou que o poeta estava certo. É sobre um homem que encontrou uma garrafa na qual vivia um gênio que tinha o poder para realizar todos os seus sonhos. Dito de outra forma, é sobre um homem que encontrou o céu. Pois céu é justamente isso, o lugar onde os nossos sonhos são realizados. O gênio saiu da garrafa onde estivera adormecido e lhe disse: tenho o poder de transformar em realidade todos os seus sonhos sem nenhum limite. É só você me contar o seu sonho e ele acontecerá. O homem começou então a pensar nas coisas maravilhosas que iria pedir. Um corpo jovem, sem dores ou doenças, cheio de beleza, energia, casas nos lugares mais lindos das montanhas, com jardins mais bonitos que os da casa da Dinda. Adegas onde se encontrariam os vinhos mais finos. Cozinhas onde se fariam as mais deliciosas comidas. Música, livros, amigos, amor, amor. Ele era um homem sábio e refinado e sabia das coisas que fazem a felicidade do ser humano. E assim os seus olhos iam tranquilamente passeando pelos seus sonhos, antegozando a felicidade ilimitada que iria gozar em alguns momentos. Foi quando o gênio lhe disse:
É apenas um detalhe que me esqueci de mencionar, porque acho que é irrelevante. Tudo que você tiver, o seu pior inimigo vai ter em dobro. Foi o gênio falar, e aconteceu com os olhos do homem aquilo que o poeta tinha dito. Eles, que até então descansavam nas coisas que iriam fazê-lo feliz, além de tudo que imaginara, começaram a olhar para as coisas que seu inimigo iria ter. E quando voltaram de novo para suas próprias coisas, aquelas mesmas que apenas um momento antes o haviam feito o homem mais feliz do mundo, descobriu que todas elas, neste segundo em que seu olhar dançara, haviam apodrecido. A comparação é um verme que faz apodrecer o fruto delicioso que estávamos prestes a comer. A inveja nos deixa de mãos vazias. É importante que se entenda logo para se compreender o fim da história. Já sei o que quero pedir, disse o homem ao gênio depois de longa meditação. Pois faça o seu pedido, disse o gênio. Me fure um olho. Um olho. Agora aqui uma outra crônica de Rubem Alves. A sombra. Pois é, andei doente, coisa repentina e assustadora. Enquanto os médicos do hospital me viravam do avesso para saber o que estava acontecendo com o meu corpo, eu tinha de me virar sozinho para dar conta da turbulência que aquilo tudo produzia na minha alma. Sozinho mesmo, não importando a presença das pessoas, por queridas que sejam. Todo doente está irremediavelmente sozinho, dentro de uma bolha transparente e impenetrável. E não adianta segurar a mão, nem mesmo o carinho tem a chave para entrar nesta solidão que é nossa. É a solidão da morte, pois é isto que faz a doença, mesmo a mais banal, pois nunca se sabe ao certo. Ela nos obriga a pensar sobre a possibilidade de morrer. Por isto que as conversas ao redor da cama do doente levam sempre a marca da dissimulação. Todos sentem a presença da sombra, mas fazem tudo para ignorá-la. Lembrei-me destes versos de T.S. Eliot e pensei que eles poderiam ser recitados após uma visita a um doente num hospital. Quem é este terceiro que anda sempre ao seu lado? Quando eu conto, somos só eu e você. Mas quando olho para frente ao longo da estrada, há sempre um outro andando ao seu lado, deslizando, encapuçado. Não sei se é homem ou mulher. Quem é este que está no seu outro lado, encapuçado? Não pensem que só são pensamentos mórbidos. O diálogo com a morte provoca inesperadas associações de humor. Confesso, por exemplo, que ao me ver submetido àqueles horríveis e humilhantes exames, passei a ter um carinho especial pelo Papa. Não que, em extremis, eu tenha me convertido e passado a encontrar conforto em seus monótonos sermões pronunciados em voz clerical. O que aconteceu foi que, num daqueles momentos, veio-me subitamente a ideia. Caramba, fizeram isto com o Papa também. E comecei a rir. Separados pela cabeça e pelos ensinamentos, a doença nos unia por outros e estranhos sacramentos. Concluí. Pelo menos uma coisa a gente tem em comum. Na eventualidade de nos encontrarmos no futuro, teremos muito o que falar sobre escatologia, se não no seu sentido de ciência teológica das últimas coisas, pelo menos no seu sentido segundo o que a ambiguidade preserva e o Aurélio esclarece. Difícil de acreditar é que o inevitável diálogo com a morte, a que a doença nos obriga, possa trazer alegrias, pois foi justamente o que aconteceu, pelo menos a mim. Não sei se vocês já perceberam que as pessoas acham muito mais fácil exprimir seus ódios e raivas que seus gostares e afetos. Já me perguntei várias vezes sobre as razões deste aleijão absurdo, e a única explicação que me vem à cabeça é que, ao fazer explodir seus ódios e raivas, as pessoas se sentem como tigres, temíveis e fortes animais de caça. Enquanto que, ao mostrar o seu afeto, o seu gostar,
Elas se sentem como aves indefesas, tolas, ridículas, prisioneiras na arapuca do outro. E para não se sentirem presas, preferem deixar preso o gostar no silêncio. Só exprimem seus ódios e raivas. Mas quando a gente fica doente, a situação se altera. De um doente ninguém tem medo. Ele está preso dentro da bolha invisível e impenetrável. Por isso não há perigo em lhe dizer o que sente. Foi muita gente que me telefonou enquanto estive doente. Gente que não conheço, nunca vi e possivelmente nunca verei. Se eu fosse político ou candidato a qualquer coisa, ia logo pensar que estavam plantando verde para colher maduro. Coitados dos políticos. Nunca podem acreditar na amizade pura que nada espera receber. Mas como eu sou como aquela árvore que não servia para nada e que os lenhadores deixaram no alto da montanha, foi-me dada a graça de poder acreditar no que me dizem. Sei que dizem o que me dizem sem esperar coisa alguma. Só querem se assentar à minha sombra. Pois é só isto que conhecem de mim, a minha sombra. E talvez seja por isto que me amam, por só conhecerem a minha sombra. Minha sombra não sou eu. São estas coisas que escrevo. Dizia-me uma dessas pessoas anônimas que gostam de me ler, que me chamaram ao telefone, uma senhora de 70 anos. Não quero morrer, a vida é tão boa, Rubens. Achei que ela resumiu com estas palavras esta sombra em que nos assentamos e que nos une numa teia invisível de amizade. Partilhamos juntos do gozo de viver. Em cada um de nós vive um Zorba que, no momento de morrer, agarrado à janela, olhou para o horizonte que se abria lá fora e gritou: um homem como eu teria de viver 1000 anos. 1000 anos. Poema 6 do livro Menino no Mato, de Manuel de Barros. Desde o começo do mundo, água e chão se amam e se entram amorosamente. Entram e se fecundam. Nascem peixes para habitar os rios e nascem pássaros para habitar as árvores. As águas ainda ajudam na formação dos caracóis e das suas lesmas. As águas são a epifania da criação. Agora eu penso nas águas do Pantanal. Penso nos rios infantis que ainda procuram declives para escorrer. Porque as águas desse lugar ainda são espraiadas para a alegria das garças. Estes pequenos corichos ainda precisam de formar barrancos para se comportarem em seus leitos. Penso com humildade que fui convidado para o banquete dessas águas, porque sou de bugre, porque sou de brejo. Acho agora que estas águas que bem conhecem a inocência de seus pássaros e de suas árvores, acho agora que elas pertencem também às nossas origens. Louvo, portanto, esta fonte de todos os seres e de todas as plantas. Vês que todos somos devedores destas águas. Louvo ainda as vozes dos habitantes desse lugar que trazem para nós, na umidez de suas palavras, a boa inocência de nossas origens. Poema 21 desse mesmo livro. Eu bem sabia que a nossa visão é um ato poético do olhar. Assim, aquele dia eu vi a tarde desaberta nas margens do rio, como um pássaro desaberto em cima de uma pedra na beira do rio. Depois eu quisera também que a minha palavra fosse desaberta na margem do rio. Eu queria mesmo que as minhas palavras fizessem parte do chão, como os lagartos fazem. Eu queria que minhas palavras de joelhos no chão pudessem ouvir as origens da terra. Vou ler aqui do Sá Carneiro todos os poemas. Né? Sá Carneiro foi um poeta português, colega do Fernando Pessoa. Né? O poema dele, Dispersão. Perdi-me dentro de mim porque eu era labirinto. E hoje, quando me sinto, é com saudades de mim. Passei pela minha vida um astro doido a sonhar. Na ânsia de ultrapassar, nem dei pela minha vida.
Para mim é sempre ontem, não tenho amanhã nem hoje. O tempo que aos outros foge, cai sobre mim feito ontem. O domingo de Paris lembra-me o desaparecido que sentia comovido os domingos de Paris. Porque um domingo é família, é bem-estar, é singeleza. E os que olham a beleza não têm bem-estar nem família. O pobre moço das ânsias, tu sim, tu eras alguém, e foi por isso também que te abismaste nas ânsias. A grande ave dourada bateu asas para os céus, mas fechou-as saciada ao ver que ganhava os céus. Não sinto o espaço que encerro, nem as linhas que projeto. Se me olho a um espelho, erro. Não me acho no que projeto. Saudosamente recordo uma gentil companheira que na minha vida inteira eu nunca vi, mas recordo. A sua boca dourada e o seu corpo esmaecido em um hálito perdido que vem na tarde dourada. E sinto que a minha morte, minha direção total, existe lá longe, ao norte, numa grande capital. Vejo meu último dia pintado em rolos de fumo e todo azul de agonia, em sombra, e além me sumo. Bem, eu espero que vocês tenham gostado dessas leituras de hoje. E deixe sempre a sua porta aberta, hein? Saudações poéticas.